A Epístola de Tiago, capítulo 3, o título diz assim: Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aleluia. Amém? Só até aqui, irmãos. Pode sentar dando glórias ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, Tiago abre o capítulo 3 de sua epístola, dizendo, alertando até, meus irmãos, para muitos de vós, não vos torneis mestres. Ou seja, não ensinem, não virem professores, talvez até não preguem. Por quê? Sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, se cada um de nós queremos ensinar algo correto ao irmão, ou se cada um de nós quer pregar a palavra de Deus corretamente, saiba que o juízo àquele que ensina e prega é maior do que aquele que aprende. Por que ele abre o capítulo 3 falando sobre isso? Porque ele está falando uma coisa extremamente importante para a vida do cristão. Porque o cristão que tem o seu foco na salvação, ele tem que correr, não é do diabo não, irmão. Ele tem que correr do pecado. E Tiago deixa bem claro aqui que todos nós, no versículo 2, tropeçamos em muitas coisas. Agora, se alguém não tropeça no falar, se você não erra em tudo aquilo que você fala, é perfeito varão. Então, se tudo que sai da sua boca é contido por você, você é uma pessoa perfeita. Porque essa pessoa é capaz de refrear todo o corpo, ela é capaz de controlar todo o corpo. E aí Tiago começa a ilustrar os exemplos. Por que nós colocamos o cabresto na boca do cavalo? Por que não coloca nas patas? Por que não coloca no peitoral, né? Tem aquela coleira de cachorro que é tão mais legal, né, no peitoral, em vez de botar no pescoço. Por que não põe no pescoço do cavalo? Não, põe na boca. Porque pela boca você controla o corpo inteiro dele. E aí Tiago dá outro exemplo. Observem os navios. A gente pode comparar um barquinho, a gente pode comparar um iate, que é bem maior, e a gente pode comparar um navio gigante, um cargueiro, um cruzeiro gigantesco. Todos eles possuem o mesmo sistema de direção. Seja ele um barco à vela,
Um barco a turbina, a motor, a remo, todos possuem o leme. E o leme é um negocinho pequenininho comparado ao tamanho do barco. E por que Tiago está dando esse exemplo? Porque um negocinho pequenininho dentro do nosso corpo é capaz de poluir todo o nosso corpo. Porque a língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. E se nós não temos capacidade de controlar a nossa língua, nós somos hipócritas ao dizer que a gente controla o nosso corpo. Então cabe a cada um de nós analisar internamente, saber, eu estou controlando a minha língua? Eu estou proferindo bênçãos? Eu estou proferindo maldições? Eu estou falando palavras edificantes? Eu estou dizendo xingamentos? Porque da mesma fonte não pode gerar água doce nem água salgada. Então, é muito importante que a gente tenha, irmãos, controle da nossa língua para que a gente tenha controle do nosso corpo. Como que a gente vai fugir do pecado se a gente não tem controle da nossa língua? E, irmãos, eu até digo por experiência própria, o povo carioca, ele tem um palavrão embutido na gíria, né? Aquele P-O-R, né? Aquilo é travessão, vírgula, ponto final, exclamação, aquilo entra em qualquer frase. É verdade. E aí você cria o hábito de falar uma gíria com um palavrão. É verdade. Mas de onde vem um palavrão? Qual é o significado dessa palavra que você está proferindo? Quando você... acontece algum incidente que você quer agredir alguém verbalmente, filho disso assim, assim... Você está preferindo uma maldição, irmão. Você simplesmente está xingando a mãe daquela pessoa de alguma coisa que você nem sabe se ela é ou se não é. E se for, não cabe a nós dizer. A língua, irmãos, um pequeno órgão, no versículo 5 diz, que se gaba de grandes coisas, porque ela é capaz de contaminar o seu corpo inteiro com pecado, mas ela também é capaz de trazer bênçãos infinitas para a sua vida. E tem um ditado que diz que a língua é o chicote da alma. Vocês já ouviram isso? Já. Irmão, tenha certeza, tudo que você fala volta para você. É verdade. Então, abençoe mais. Elogie mais, agradeça mais, edifique mais, informe, peça ajuda, ajude, colabore, palavras positivas, para que essas coisas voltem para a sua vida. Não deixe que o pecado contamine a sua língua para que isso venha para a sua vida. Porque a gente tem que ter controle, porque o versículo 6 diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela contamina o corpo inteiro. É complicado, irmãos. Um órgão tão pequeno, e quando a gente pensa na analogia do cavalo, ele é controlado pela boca. Quando a gente pensa no barco, ele é controlado pelo leme, que são partes insignificantes comparado ao tamanho do animal ou ao tamanho do objeto. Mas é aquilo que dá a direção. Então a nossa língua ela tem que dar a direção da nossa vida. E a direção da nossa vida não pode ser desviada no momento de ira, no momento de estresse, no momento de que a gente perde a consciência. Exatamente é o que acontece. Se você perde o controle e fala o que você não deve, como que no momento de pecado você vai dizer, não, eu tenho controle, eu não peco? É verdade. Como? É hipocrisia, irmãos. Nossa, achar que nós fugimos do pecado, nós evitamos o pecado se nós não conseguimos controlar nossa língua. E aí no versículo 9 diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos homens. Homens que são feitos semelhança de Deus.
Olha a seriedade de amaldiçoar alguém, irmão, porque você está amaldiçoando um ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Com essa mesma língua, de uma só boca, não pode proceder bênção e maldição, como diz o versículo 10. Não é conveniente que essa boca proceda maldição e bênção. E novamente eu enfatizo que o versículo 1 diz: aqueles que ensinam serão mais cobrados. Mas, irmãos, queiram ter esse privilégio de ensinar. Eu quero ser cobrado por aquilo que eu falo. Eu não subo aqui para pregar algo que eu não exerço e pratico na minha vida. E é difícil, irmãos, é difícil controlar a língua. Tem momentos que você perde a cabeça. É verdade. Mas a gente precisa, dia após dia, exercitar isso dentro do seu cérebro. Porque dentro da psicologia, né, tem aquela definição, o autocontrole. A gente precisa ter autocontrole. A gente não pode falar o que não deve, a gente não pode falar do irmão, a gente não pode xingar o irmão, a gente não pode proferir maldição, a gente não pode discutir, irmão, eu quero morar na glória, eu não quero ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. E quanto mais palavrão a gente profere, mais aquilo contamina o nosso corpo, e menos você fica próximo da bênção, menos você fica próximo do Espírito Santo. Ou você acha, irmãos, que no momento que você xinga, o Espírito Santo continua do seu lado esperando você parar de xingar assim? Terminou? Terminou? Ah, tá. Então estou voltando, tá? Irmãos, não retire de nós o teu espírito, diz o salmista. Nós precisamos constantemente estar na presença do Senhor. E a mais importante, irmãos, para a gente se manter na presença do Senhor, é controlar a nossa língua. Que Deus abençoe e edifique a igreja. Em nome de Jesus.